Então, boa noite a todos novamente, né? Hoje a nossa capacitação interna é sobre saúde bucal na estratégia de saúde da família. Eu sou o Matheus Cardoso, junto com a Luana, o Isaac e a Érica. Vamos falar sobre esse assunto que é de extrema importância, né? Para nós, futuros profissionais dentistas e também para qualquer profissional da área da saúde. Vamos falar um pouco sobre os cuidados durante o decorrer das fases da vida, como os cuidados com bebês, os cuidados na infância, na adolescência, cuidados com adultos idosos, gestantes, pessoas com necessidades especiais também. Introduzindo aqui o assunto, primeiramente é importante a gente entender que a inserção da saúde bucal e das práticas odontológicas no SUS, ela deu-se de uma forma paralela e afastada do processo de organização dos demais serviços de saúde. Então, aqui no Brasil, essa questão de inserção de práticas odontológicas é uma questão muito recente, porque antigamente se tinha uma visão muito arcaica relacionada às práticas odontológicas, né? Porque pensava-se que elas não correspondiam ao caráter sistêmico do corpo humano, né? Mas atualmente a gente sabe que o corpo humano é todo sistematizado e todas as formas que o corpo ele se expressa vai influenciar no decorrer de todo o corpo também. E foi somente em janeiro de 2004 que o Ministério da Saúde ele elaborou esse documento, né, que são as diretrizes da política de saúde bucal no Brasil. E essas diretrizes, esse documento, ele visava reorganizar essa atenção da saúde em todos os níveis de atenção e também desenvolver ações intersetoriais, né? E essas ações intersetoriais, elas são um processo de aprendizagem e determinação dos sujeitos, né? E são resultados de uma gestão integrada que era capaz de solucionar os problemas da população de determinado território, ou seja, tanto os profissionais quanto a população local, eles em conjunto, eles tentavam conseguir formas de solucionar os problemas que estavam tendo ali recorrentemente. E essas diretrizes da política nacional, dessa política de saúde bucal no Brasil, ela também tinha o conceito do cuidado como eixo principal dessa reorientação, né, desse novo modelo de política de saúde, onde a concepção de saúde ela não é centrada apenas em prestar assistência somente à pessoa que se encontrava doente, né, para somente curar a doença. Não, também estava pautado na promoção de uma boa qualidade de vida e também na intervenção dos fatores que poderiam colocar ali a saúde em risco. E por isso, né, ocorreu a incorporação de ações programáticas mais abrangentes, como o cuidado como o eixo de orientação do modelo, né, como eu falei, que esse cuidado ele é voltado tanto para a pessoa doente, mas também para evitar que a pessoa fique doente. Também a humanização no processo de trabalho, né, porque aproximar o paciente com o profissional é de extrema importância para que, em conjunto, eles consigam vencer determinado problema, a corresponsabilidade dos serviços, desenvolvimento de ações complementares voltadas para as condições especiais de vida, como a saúde da mulher, a saúde do trabalhador, portadores de necessidades especiais também, dentre outros. E o que a gente vai falar mais profundamente nessa capacitação, o desenvolvimento de ações voltadas para as vias do cuidado, como, por exemplo, do bebê, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Inicialmente, sobre essa organização da saúde bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo, a gente vai iniciar falando sobre os cuidados com os bebês. E o indivíduo é considerado bebê, né, dos 0 aos 24 meses, né, ali por volta dos seus 2 anos de idade. E essas ações de cuidado nos primeiros anos de vida, elas devem ser realizadas no contexto do trabalho multidisciplinar da equipe de saúde como um todo, pois dessa forma se evita a criação de programas de saúde bucal específicos para esse determinado grupo de faixa etária. Isso faz com que esses programas de saúde bucal voltados para essa faixa etária não sejam programas isolados, programas verticais, né? Que eles fiquem separados de um todo. E, nessa questão, os profissionais dos programas de puericultura, que são aqueles profissionais que se preocupam em acompanhar integralmente o processo de desenvolvimento infantil, eles são figuras de grande importância para a disseminação de informações para os pais responsáveis. Por quê?
porque esse trabalho de prevenção ele deve estar direcionado às gestantes, aos pais e às pessoas que cuidam do bebê. Então, eles são figuras assim de extrema importância. E eles repassam essas informações para os pais, para os responsáveis, saberem como cuidar dos bebês, né, dos recém-nascidos. Então, eles repassam certas informações e hábitos e cuidados corretos a se tomar, como, por exemplo, durante o período de erupção dos dentes, como é que a pessoa deve agir. É comum, durante o período de erupção dos dentes, o aparecimento de sintomas sistêmicos no bebê, como uma salivação abundante, ou diarreia, ou aumento da temperatura e também de sono agitado. Mas isso pode não necessariamente também ser decorrente desse processo. Devendo, então, o tratamento dessas causas ser sintomático e, quando necessário, realizar a investigação de outras causas que possam estar causando esses sintomas sistêmicos no bebê. O aleitamento materno também é um assunto muito importante, e a alimentação saudável. Sobre o aleitamento materno, excetuando-se situações especiais, ele deve ser feito com exclusividade até os 6 meses de vida, e evitando também a adição de açúcar, de mel, de achocolatados e de carboidratos ao leite, né, para que o bebê ele possa se acostumar ao sabor natural do leite. E após os 6 meses, deve-se incentivar o uso progressivo de alimentação em colheres e copos, visando assim prevenir a maloclusão dentária nos bebês. E sobre os hábitos bucais, com relação à sucção de chupeta e de mamadeira, quando é necessário dar mamadeira ao bebê, é importante não aumentar o furo do bico do mamilo artificial, porque é importante para que o bebê ele aprenda a sugar, aprenda a deglutir o alimento que ele está recebendo. E a chupeta ela deve ser usada racionalmente, de forma muito inteligente. Porque ela deve ser um complemento à sucção na fase que o bebê necessita desse exercício funcional. Então, a chupeta ela deve ser oferecida não como uma forma de acalentar a criança, não deve ser oferecida a qualquer sinal de desconforto, por exemplo, a criança chorando, a criança brava, né? E não é recomendado também que o bebê ele durma o tempo todo com ela. Então, deve ser usada de forma racional, deve ser usada de forma pensada, como uma forma complementar a sucção nessa fase, né? Para que o bebê ele tenha esse auxílio, para que ele possa realizar da melhor maneira possível esse exercício de sucção. E também é importante não colocar açúcar, mel ou outros produtos que contenham açúcar na chupeta, né? Para a criança não ter acesso tão cedo a açúcar, né? E não desenvolver, por exemplo, cáries já nesse período da vida. E com relação à higiene bucal, é importante a limpeza da cavidade bucal. A limpeza da cavidade bucal, ela é normalmente iniciada antes mesmo da erupção dental, né? Que ele deve ser feito com um pano limpo, né? Ou com uma gaze, e deve ser passado na gengiva do bebê, né? Tirando ali certas impurezas ou qualquer coisa que esteja impregnada. E a escovação ela é indicada também a partir da erupção do primeiro dente descido, sem necessidade de um dente frisco. Para quem não sabe, né, dente descido são os dentes que vêm antes dos dentes permanentes, né, chamados dentes de leite. E sem a necessidade de dente frisco, que também são essas pastas de dente que a gente usa normalmente. Então a escovação já é indicada durante a erupção dos primeiros dentes descidos, sem necessidade de pasta de dente. E a partir da erupção dos primeiros molares descidos, que são os primeiros molares de leite, pode-se utilizar já o dentifrício, porém em pouca quantidade, né, o equivalente a 1 grão de arroz, por exemplo. E é importante o cuidado também relacionado ao uso do creme dental, porque a ingestão em excesso pode causar uma fluorose dentária, que é esse processo de deposição de flúor no esmalte do dente. Então, tem que se tomar cuidado na escovação da criança, né? Porque os responsáveis pela escovação durante essa fase são os pais, né? Ou os responsáveis pelo bebê. Então, ficar atento à questão da escovação, não deixar pasta de dente nas mãos da criança, né? Manter um local seguro.
E, em suma, a gente pode perceber que os pais ou os responsáveis, eles têm um papel assim, primordial, né, no que diz respeito ao cuidado com a saúde bucal do bebê. Isso evidencia a responsabilidade que é compartilhada entre os profissionais e a família, né, para a promoção de uma boa qualidade de vida dentro do núcleo familiar. Pessoal, agora a gente vai continuar falando sobre os cuidados, né, e as particularidades na infância e na adolescência. Pode passar, amigo. Pronto. Quando a gente fala, primeiro eu vou falar sobre a infância, né? Na infância é a fase ideal para ensinar as crianças, né, hábitos saudáveis. E para isso é importante o exemplo dos familiares. Só que, como o Matheus já falou lá no início, quando a gente fala de odontologia no Brasil, há um tempo há um passado não tão distante, vamos dizer assim, a profissão era muito elitizada. Ainda é, né? A profissão e o acesso. Então, era muito elitizada, muito liberal. E o que acontece? Pouca gente tem acesso, consequentemente, se a família, o núcleo familiar não tem acesso, é difícil que repasse, né, para os seus filhos. Então, por isso que hoje a gente, o Matheus já reforçou, e eu acredito que os meninos também vão reforçar ao longo da apresentação, o enfoque familiar é muito importante para que a criança veja que os pais estão escovando os dentes, enfim, o uso de fio dental, e que eles não pensem em algo, em uma situação dolorosa. Eu tenho uma amiga que tem um filho de 3 anos, e ela disse que todo dia é uma discussão para a criança escovar os dentes. E eu perguntei, mas tu escova com ele e tal? Aí ela, não, tipo, é uma discussão com a criança, e não é assim que você consegue convencer, né, sobre a importância. Então, quando a gente pensa nesse padrão de higiene, tem um estudo que eu estava lendo, foi feito com 1.122 crianças, menores de 5 anos, e dessas, 42% apresentavam uma higiene bucal considerada irregular, ou seja, quase a metade das crianças. Infelizmente, isso não é um recorte específico de uma região, isso acontece com muitas regiões do Brasil. Pode passar, Matheus. Aí tem fatores, né, que fazem com que essa saúde bucal ela não esteja adequada, como o consumo excessivo de açúcar, a exposição inadequada a fluoretos, a escassez de cuidados primários de saúde, dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Aqui eu acho que é importante, né, a gente frisar a importância da gente, enquanto estudante, nas ações, né, que são feitas através dos projetos de extensão e até dentro das unidades básicas de saúde, os próprios profissionais que fazem essas ações, que são muito importantes, porque às vezes o que aqui dentro, quando a gente está da faculdade, parece óbvio, não é óbvio para uma grande parte da população, né? No estudo que eu vi, falava que das crianças que tinham a higiene bucal considerada irregular, a maior parte eram pertencentes a famílias com baixa renda e cujas mães eram menos escolarizadas, ou seja, a questão dessa informação alcançar um número significativo de pessoas é o que faz com que essa saúde bucal possa melhorar, né, nas crianças e nas famílias. Além disso, outros fatores que podem estar relacionados, além da exposição inadequada a fluoretos, enfim, tem também o pouco acesso à água, instalações sanitárias seguras. Então, a gente tem que pensar em um contexto geral, quando a gente fala de problemas relacionados à saúde bucal. A gente não analisa como era antigamente, só de uma forma doença. O paciente chega, você analisa a condição dele em si, você não se preocupa com o social do paciente, e aí você acaba julgando, né? Enfim, não orientando da maneira como você deveria. Pode passar, Matheus. Por isso que eu reforcei, né, a importância dessas ações nas escolas, nas creches. Esses programas educativos, eles são muito importantes. O enfoque, né, na família é importante, porque muitas vezes o aprendizado se dá por meio da observação do comportamento dos pais. E, além disso, é importante também o trabalho multiprofissional.
tipo, o exame da cavidade bucal das crianças pode ser feito numa rotina, né? Tanto pelos médicos, pelos enfermeiros, enfim. E aí, a partir disso, eles podem observar se existe a presença de alguma lesão nos dentes, nos tecidos moles, e, caso seja necessário, a criança, né, ela pode ser encaminhada para o serviço odontológico. E essas ações de extensão nas escolas e nas creches, elas são muito importantes, porque auxiliam as crianças, auxiliam os pais, os professores, para que eles possam ter a informação adequada, instruir os filhos de forma adequada, e com isso as crianças tenham o cuidado com a higiene oral, né? Elas entendam o porquê disso, e elas entendam também a importância dos hábitos alimentares com relação à saúde como um todo, né? Aí alguns cuidados importantes são com relação, por exemplo, à extração precoce de dentes e tecidos, porque pode alterar o tempo da erupção do dente permanente, pode provocar uma oclusão, como o Matheus também já falou, da questão da sucção de chupeta, que também pode acabar gerando problemas de oclusão, questão de hábito como roer unha, respiração bucal, tudo isso está associado, né? Além disso, ainda hoje, né, na infância, a cárie é considerada a doença mais comum dentre aquelas que não regridem espontaneamente, ou seja, e não são passíveis de cura por intervenção farmacológica de curto prazo. Então, é um problema ainda muito significativo na nossa sociedade. Pode passar, amigo. Agora, com relação aos adolescentes, as orientações para os adolescentes elas devem ocorrer em uma linguagem que seja assimilada com facilidade. Em geral, o adolescente ele não procura a unidade básica de saúde para solucionar os problemas, né, no geral. O documento que a gente estava lendo, ele deixou claro que, na maioria das vezes, o adolescente procura a unidade básica de saúde quando o problema interfere na estética. Se não interferir na estética, muitas vezes não existe esse contato entre o adolescente e os profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde. Por isso, a gente reforça de novo a importância dessas ações, né, que acontecem, por exemplo, ações de extensão, para que a informação chegue até eles. Se eles não vão até a informação através das unidades básicas de saúde, que através dessas ações de extensão, a gente possa ir nas escolas e explicar para eles sobre a importância, né, do cuidado com a higiene oral. Pode passar, Matheus. Aí, aqui, o documento também relatou isso, os principais problemas que afetam os adolescentes, né? E eu quis enfatizar, né? Como esses fatores impactam na saúde bucal do paciente. É aquilo que eu já tinha falado no início. Quando você faz um exame puramente clínico, e você não analisa o contexto social daquele paciente, muitas vezes as informações que você pode estar passando para eles não tem nenhum significado, eles vão sair, enfim, não vão absorver, né, da maneira que deveriam. Então, a equipe de saúde também que deve entender essa questão. Eu lembro que uma aula, a professora, quando a gente fazia SBS, a professora falou que a sala dos dentistas, na maioria das vezes, nas unidades básicas de saúde, e eu comprovei isso na unidade que eu frequento no interior, a última sala, fica lá no cantinho, e eles ficam, né, trabalhando lá isolado. Ou seja, não é o que a gente procura quando a gente fala de atenção primária, né, e de ver o paciente na sua forma integral. Então, se você está trabalhando lá isolado, se você não procura entender o seu paciente como um todo, você não entende que às vezes ele pode estar passando por problemas familiares, às vezes ele pode estar sofrendo algum tipo de violência, enfim, N questões. E essas questões influenciam na saúde como um todo, incluindo na saúde bucal do paciente. Também, por exemplo, algo que pode acontecer muitas vezes na adolescência, tipo o uso de pinça. Pode causar complicações de ordem inflamatória e até infecciosa. Isso é importante que, quando se faça ações nas escolas, explique, né, para que as pessoas entendam e façam esse tipo de escolha de maneira consciente. Não só, tipo, vou fazer e não vou cuidar, não vou ter a higiene que devo ter, porque isso pode gerar inúmeros problemas. Pode passar, amigo. Aí, para
quase no fim, eu quis trazer aqui o tema que a gente falou no trabalho que eu fiz com as meninas sobre ansiedade odontológica. Na verdade, a gente falou sobre fobia, mas eu quis trazer sobre ansiedade, porque normalmente isso acontece na infância. As crianças, muitas vezes, podem ter experiências negativas, né, porque é uma das principais causas dessa ansiedade ou então dessa fobia de não querer ir de maneira alguma para o dentista, realmente experiências anteriores negativas, muito relacionadas à dor, né? Pode passar, amigo, só para o pessoal poder acompanhar o que eu estou falando no slide. Tem também a questão dos sons dos equipamentos odontológicos. Eu não sei se algum profissional acha aquele som agradável, mas eu acho difícil. Eu acho que a pessoa que diz isso, ela, enfim, né? A influência de outras pessoas e até dos meios de comunicação, filme, enfim, que mostra para a criança a imagem do dentista até horizonte. Os pais ameaçam a criança, tipo, você me obedece ou eu levo você no dentista, ou seja, socorro Deus. Então as crianças já ficam, e isso desenvolve, e com o tempo, né, aparecem inúmeras problemáticas. Então, esse estudo que a gente fez com o público adulto, mas eu fui ler os artigos sobre as crianças, sobre o público infantil, e muitas vezes, né, é onde começa o problema, na infância, quando eles não têm o acesso adequado, quando já é quando estão sentindo muita dor, ou então o profissional às vezes não tem a empatia necessária com a criança, e aí traumatiza o resto da vida. Aí, para isso, né, sobre a ansiedade, existem métodos psicológicos e também métodos farmacológicos para solucionar esse problema. Pode passar, amigo. E eu quis trazer isso no final só para reforçar a importância do acompanhamento multidisciplinar, como a gente fez no trabalho, enfim, a gente trabalha aqui dentro da liga, né, a importância de entender a pessoa como um indivíduo integral e tal, e aí você precisa assegurar essas informações com relação a acidentes, traumatismos dentários, a necessidade do uso da proteção e a adoção de comportamentos seguros, e para isso você precisa entender a pessoa como um todo, e é importante o auxílio de todas as profissões. Por isso essa questão, por exemplo, de você trabalhar de maneira isolada, né, e, enfim, só focar naquilo, você acaba deixando passar muitas informações importantes e muitas vezes não dá a informação que o seu paciente necessita. Você só dá a cura momentânea para um problema e depois o problema persiste porque, enfim, você não orientou para que ele conseguisse manter um hábito saudável por toda a vida. Pronto, amigo. Oi, gente, boa noite. Aqui é a Luana, eu vou falar um pouquinho sobre adultos e idosos na área de odonto, mas só para reforçar o que a Érica estava falando, é muito importante que na LISF haja essa interação com todos, digamos assim, todos os âmbitos da área da saúde. E enfermeiros, futuros médicos, estão tendo acesso a essas informações da odonto básicas, né? E é bacana que também nós, futuros dentistas, também tenhamos essa experiência, essa troca de informação com outros profissionais. Isso significa ter um conhecimento mais amplo, né? Você ampliar o seu olhar, isso é muito importante. E eu vou dar aqui na minha fala, né, um pouco mais de ênfase nos idosos, porque são um grupo, em relação à odontologia, um pouco mais delicados, que algumas medidas são mais restritivas, e adultos já são procedimentos em gerais, né, e cada adulto tem sua particularidade, o que pode e o que não pode fazer. Já os idosos, eles digamos, têm assim, uma linha geral um pouco mais comum, né. E aqui, seguindo a nossa ordem cronológica, já foi falada de bebê, já foi falada de criança, já vou falar de adolescente, falar um pouquinho sobre adultos e idosos. E aqui no Brasil, se considera idoso a partir dos 60 anos de idade. E a nossa visão, a visão que a gente tem de pessoas mais velhas, de pessoas mais idosas, né, que é normal a dentição está precária, usar a dentadura, às vezes uma prótese completa, e, enfim, né, todos aqueles problemas que já são comuns, assim, da gente ver, o velhinho desdentado, aquela coisa que não era para ser, que infelizmente nós consideramos normal,
é normal a perda dentária? É normal, mas não é. O ideal é que o idoso, assim como qualquer outra idade, tenha sim sua dentição saudável e claro, obviamente, com os avanços da odontologia, esse quadro está sendo revertido e cada dia mais possível e abrangente a todos aqueles que têm acesso ao serviço odontológico. Pode passar, né? Pronto. E eu vou falar um pouquinho sobre a odontogeriatria, que é uma especialidade muito importante. Por quê? O idoso ele pode ser tratado por um cirurgião dentista não especialista? Pode. Mas o ideal seria um especialista, seria um odontogeriatra, justamente pelos idosos em geral, eles apresentarem algumas características em comuns, que é geralmente o sistema imunológico um pouco mais fragilizado, não todos, obviamente, mas grande parte já tem um sistema imunológico mais fragilizado. E a principal, ao meu ver, né, a principal conduta, essa ênfase que eu gosto de dar muito, é do profissional saber atender esse público, né? É você ter paciência com as informações, às vezes a idade muito avançada, até com Alzheimer, né? E você tem que fazer algumas perguntas rotineiras, mas assim, ter aquela paciência, aquele cuidado em procedimentos, talvez, quanto menos invasivo, melhor para o paciente, né? E toda aquela atenção que seria o ideal, além de você ter um cuidado, já tem aquele pisca-alerta em relação ao sistema imunológico que pode estar um pouco mais comprometido, você tem a questão da humanização. Eu creio que o odontogeriatra ele seja preparado para isso, né? Pode passar, né? E eu procurei um pouquinho e vi que as patologias mais comuns que podem ocorrer em idosos em geral, que são a gengivite e a periodontite, são assim grandes pilares para outras patologias, né? E a gengivite seria o comprometimento da gengiva como um todo e a periodontite um comprometimento das estruturas que envolvem o dente, né? Aquelas estruturas bem ao redor do dentezinho, né? E infelizmente esses são dois pilares que podem puxar, né? A pessoa tá com gengivite, está com periodontite, já é um sinal, já é um alerta muito grande para outros tipos de doenças que também são comuns em idosos, né? Como exposição radicular, reabsorção óssea. E algumas outras consequências que eu também trouxe em relação a esse cuidado com a dentição no idoso seria a nutrição. Porque a boca é pontual para que todo o corpo funcione de uma maneira adequada, de uma maneira correta. E se você está com a dentição comprometida, consequentemente sua nutrição pode ficar comprometida por causa dessa talvez dificuldade, né, de ingerir alimentos que são adequados para o funcionamento, digamos assim, certinho do nosso corpo, né? Além da questão da nutrição, que a boca é muito importante, essa alimentação precisa ser bem processada para ela ser absorvida por todo o corpo, a gente tem também a questão da sobrecarga medicamentosa, porque o dentista, o cirurgião dentista, ele vai passar antibióticos, ele vai passar mais medicamentos, né, para dor, enfim, que de qualquer forma tem que ser bem pensados, tem que serem, entre aspas, bem passados, assim, com bastante cuidado, porque podem ter interações medicamentosas. Alguns idosos, dependendo da quantidade de medicamentos que já tomam, pode ter uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática. Então, o interessante é ter todo esse cuidado, ter todo um estudo do histórico do paciente, principalmente do idoso. A gente tem que ter mais cuidado ainda em relação à sobrecarga medicamentosa e para onde a gente pode fugir, né? Esse remédio aqui não seria tão bacana para tal pessoa tomar, então vou passar esse outro. E assim, essa é a vantagem, né? Digamos assim, da consulta com odontogeriatra, né? Pode passar.
Amigo? Pode passar. E eu só fiz uma listazinha bem rápida, assim, bem geralzona, sobre os cuidados em geral que o pessoal da terceira idade deve manter, mas eu fiz bem geralzona mesmo, para que todos assimilem de maneira bem fácil, né? Porque nós somos uma liga multidisciplinar, isso é muito importante. Pode passar, né? Então, são itens assim bem básicos que os idosos têm que focar, né? Que é manter sempre a higiene bucal adequada, escovando direitinho, 3 vezes ao dia, sem muita força, visitar o odontogeriatra periodicamente, ficar bastante atento na questão da hidratação e na dieta. Por isso, a questão da boca, né, da saúde bucal ser tão importante para um sistema inteiro, porque é pela boca que a saúde começa, digamos assim. E é muito importante entender algumas enfermidades que podem afetar a saúde bucal, algumas enfermidades sistêmicas que podem ocorrer, podem se expressar na boca, como a candidíase, digamos. Se um idoso está com o sistema imunológico comprometido, eu estou falando idoso, mas isso pode ocorrer com qualquer pessoa, em qualquer idade que esteja com o sistema imunológico comprometido, esse é o exemplo. Mas assim, ele está com essa imunidade comprometida ou por uso de medicamentos, ou por alguma patologia, e aí ele pode apresentar candidíase oral, ele pode manifestar ou outros vírus, ou outras bactérias que podem se manifestar na boca. E por isso que é importante a gente sempre ficar de olho e entender como algumas enfermidades vão atingir a boca, além do cuidado extra com as próteses, né? Com as famosas dentaduras, né? Não é por ser um dente artificial que você não tem que cuidar, que você não tem que limpar. E é importante essa higienização, seja, né, vista por outras pessoas da família, seja ir lá conferida se está ocorrendo tudo direitinho, porque com o avançar da idade vai comprometendo mais, às vezes uma pessoa com 90 anos, já não tem tanta capacidade, às vezes uma pessoa com Parkinson, e é importante que os outros membros da família, e principalmente aqueles que cuidam do idoso, eles prestem mais atenção acerca dessa limpeza das próteses, né, que também é muito importante. Pode passar, amigo. E só mais um ponto polêmico, né, que envolve os dentistas, é uma questão assim bem polêmica, né, que são os implantes dentários em idosos. Por que eu estou falando isso? Porque há um fenômeno que ocorre com a avançada da idade e com a perda dentária, que é mais comum em pessoas idosas, que é a reabsorção óssea. Ou seja, a perda óssea tanto na maxila quanto na mandíbula, que se agrava mais com a idade e com a retirada do dente. Ou seja, a falta daquela estrutura dentária faz com que o osso cada vez mais seja reabsorvido e não tenha uma estrutura suficiente para implantar um dente. Aí o que se faz? O idoso ele não pode ficar com a mastigação comprometida. Isso é muito ruim para a saúde dele no geral. Aí, hoje a odontologia, como eu já disse antes, está cada vez mais avançada, cada vez mais preparada para o atendimento do idoso. E temos que analisar a arcada dentária por completo, cima e baixo, para ver se tem um suporte ósseo adequado. E mesmo na tentativa de enxerto ósseo, a gente vê se está tudo ok, se o idoso tem uma boa cicatrização, não tem problemas de coagulação, se ele aceita bem um tratamento dentário, se ele consegue lidar com a cirurgia, com um procedimento mais invasivo, que seria um implante. E essa era só mais uma questão aqui, um pouco mais, que tem um pouco mais de discussão no meio da odonto, que realmente é um procedimento bem complicado por conta da perda óssea, mas que deve ser feito, caso possível, né? Caso a estrutura ou o enxerto ósseo dê certo, ou caso a estrutura óssea do idoso permita, é necessário que se faça esses implantes, que se coloquem esses dentes, para que o idoso possa se alimentar bem, possa ter autoestima, que também é muito importante, e finalmente ser feliz, sorrir e ter sua independência e sua saúde, né? Para o resto da vida.
É isso. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Desde já eu peço desculpas, porque meu tempo de fala vai ser um pouquinho reduzido, porque eu estou com a garganta bem inflamada. Então, eu reduzi um pouquinho o que eu ia falar, mas espero que mesmo assim abranja tudo que deve ser falado sobre esses tópicos seguintes, né? Que são alguns grupos especiais dentro da odontologia. E a gente começa com as gestantes. É sempre um tabu quando a gente fala sobre gestação e odontologia, né? Muita gente acha que é perigoso, que grávida não tem que fazer tratamento odontológico, mas, gente, tratamento odontológico é indispensável. Principalmente numa fase em que você está suscetível a muitas alterações hormonais, alimentares. Então, é bastante importante visitar com regularidade o dentista, né? E para isso, a gente precisa de um conhecimento que a gente proporcione à paciente uma abordagem diferenciada. A saúde bucal da mãe, ela pode influenciar também na saúde geral da mãe e também na saúde bucal e geral do bebê. Por isso é tão importante esse acompanhamento, né? Já na estratégia de saúde da família, cabe à equipe de saúde bucal realizar uma busca ativa das gestantes naquela área, né, em que se encontra aquela estratégia, integrando o cuidado, a saúde, aos demais níveis da atenção multiprofissional. Então, sempre que você for consultar uma gestante, você tem que saber do histórico dela, de informações de outros médicos, se ela está fazendo o acompanhamento pré-natal direitinho, né? Então, assim, tem que se ter um cuidado maior, mas não quer dizer que as gestantes estejam aí excluídas do tratamento odontológico. Pode passar. Aqui eu trouxe um breve resumo, né, de como deve ser o acompanhamento das gestantes durante o período da gestação. Os 3 primeiros meses é um período um pouco menos adequado para iniciar um tratamento odontológico, porque é aquela fase ali da formação do feto, né, e que estão ocorrendo muitas divisões mitóticas. Então, qualquer medicamento que seja prescrito de uma forma errada, exposição à radiografia, isso pode gerar ali uma má formação no feto. Então, nesse primeiro trimestre, né, são apenas os tratamentos básicos. No segundo trimestre, é um período mais seguro para a realização dessas intervenções clínicas, procedimentos odontológicos essenciais, de acordo com a indicação. No terceiro trimestre, né, há um maior risco de síncope, hipertensão e anemia, e também há um desconforto na cadeira odontológica, né, porque a gestante ela já está com a barriga bem grande, né, bem expandida. Então, é difícil acomodar na cadeira odontológica. Às vezes é um pouco desconfortável até para a gente, imagina para uma mulher que está carregando ali uma criança no ventre, né? Então, evita esse tratamento nesse período. Porém, né, o que se preza é que sempre deve-se atender às urgências. Se a mulher está com dor de dente, ela tem que ir ao dentista, né? Não fica com dor de dente. E também não vai se automedicar. Então, é interessante que você procure um dentista, que ele faça esse acompanhamento, que ele te receite algo, né? Porque, teoricamente, ele estudou para isso. Pode passar. E os principais cuidados que se deve ter com a saúde bucal durante a gestação é a promoção de uma alimentação saudável, né? Porque, por exemplo, quanto mais doce, mais coisas ricas em carboidratos você come, maior sua propensão a adquirir uma cárie, por exemplo. Então, tem que fazer esse balanceio da alimentação. E, juntamente a isso, claro, a higiene oral, que é indispensável. A escovação, o fio dental e todos os outros processos aí de asseio, né, na cavidade oral. Pode passar. Outro grupo bastante, assim, com várias outras prescrições dentro da estratégia de saúde da família em odontologia, são os pacientes com necessidades especiais. Mas o que é um paciente com necessidade especial, né? É todo usuário que apresenta uma ou mais limitações de ordem física, mental, sensorial ou emocional.
E por que eu devo atender um paciente com necessidade especial? Primeiramente porque 14,5% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, essas pessoas, elas têm o direito de fazer um acompanhamento odontológico. Você imaginou se todos os dentistas se recusassem a atender pacientes com necessidades especiais, né? A gente teria 14,5% da população brasileira aí desassistida pelos tratamentos odontológicos. Então, a gente precisa de equipes de saúde bucal capacitadas a fim de que possam, em nível local, estarem aptas aos procedimentos desses usuários. E quais são esses procedimentos? Bem, na maioria das vezes, né, fora os procedimentos complexos, esses pacientes, eles procuram o dentista para aplicação tópica de flúor e uma restauração minimamente invasiva, né, que é quando você não usa muito os instrumentais da odontologia, como brocas, por exemplo, né, com o intuito de não assustar aquela criança, né, que já está um pouco abalada por estar ali naquele ambiente. Então, essas são algumas precauções que a gente toma quando vai atender um PNE. Pode passar. As unidades básicas de saúde, elas devem portar, por lei, rampas de acesso, profissionais capacitados e técnicas de estabilização, né, para promover ali, o conforto daquele paciente com necessidade especial. Vocês viram no slide passado, estava sendo atendido um paciente de cadeira de rodas. Ele estava sendo atendido por dentistas, né? E o que eu diria que é o mais difícil aí seriam os profissionais capacitados, porque na graduação, por exemplo, na UFC, não é obrigatório você ter esse contato com pacientes de necessidades especiais. Existem optativas que promovem esse contato de você com o paciente e também existem projetos de extensão. Agora, dizer que todos os profissionais que se formam, eles estão capacitados para se comunicar, para acolher um paciente com necessidade especial, aí a gente estaria querendo muito. Porém, é algo que vem sendo melhorado aí com o passar dos anos e prevê-se que cada vez mais a gente tenha esses profissionais capacitados para lidar com essa população, né? Pode passar. E algumas regras para a higiene bucal dessas pessoas com necessidades especiais são essas, né, que estão prescritas nos cadernos de saúde bucal. Como, por exemplo, colocar pouco creme dental na escova. Acho que já até foi falado antes, mas não se deve colocar um absurdo de pasta, né, que a gente chama na escova, porque corre o risco daquela criança engolir. Principalmente a criança que tem alguma necessidade especial, alguma deficiência física, né? A probabilidade dela engolir o creme dental é maior. Por isso, a gente deve colocar somente o necessário. As escovas de dentes pequenas, elas também auxiliam a alcançar áreas da boca que são de difícil acesso, né? Adicionar alimentos adstringentes na dieta. O que são esses alimentos adstringentes? São alimentos que promovem ali o reparo da mucosa oral, né? De todas as mucosas. Então, esses alimentos ajudam ali a reparação de feridas, né? Cicatrização. Também deve massagear as gengivas com mangás umedecida e escovar sempre que possível todas as faces dos dentes. Por que está aí o sempre que possível? Não é, todo mundo não escova sempre, né? Gente, quando você fala sobre pacientes com necessidades especiais, por exemplo, alguns têm deficiência motora. Então, sozinhos, eles não conseguem escovar os dentes. Então, eles ficam aí na dependência de ter alguém com eles para que possa ser escovada a sua cavidade oral. E também tem aqueles que têm movimentos musculares involuntários, então a escovação não sai como ele quer. Então, preza-se, né, que seja realizada essa escovação, mas a gente entende que não é sempre que ela vai ser realizada. Por isso, um cuidado, uma atenção maior a esses pacientes. Pode passar, né? E como considerações finais, eu trago aqui, né, a importância dessa apresentação e a importância da estratégia de saúde da família na saúde bucal é justamente essa. Como a gente pôde perceber aí, que está com a gente desde a gravidez da nossa mãe
até a nossa terceira idade. Então, a gente está praticamente a vida inteira assistido por a odontologia no SUS, de forma que não estejamos desamparados e que sejamos compreendidos em todas as dimensões que são prescritas nas diretrizes do SUS, né? Um tratamento integral, acompanhado por profissionais capacitados em todas as etapas da nossa vida. E pode passar, Matheus. Essas são as nossas referências. A gente espera que vocês tenham gostado da apresentação. É muito legal trazer algo da nossa área para pessoas que não são da odonto, ou mesmo que são da odonto, mas que são de semestres iniciais. Então, a gente espera muito que vocês tenham gostado. E se os meninos quiserem falar alguma coisa agora, podem ficar à vontade.